Bom dia, nossa equipe é formada por mim, Regina, Lindete, Cláudia, Maria Cecília e Ligiane. Sob a orientação do nosso professor Dr. Renato Macedo, inicializamos a nossa apresentação do TCC, cujo título é Liderança de Saltos, o desafio de se equilibrar ao quebrar barreiras. As transformações ocorridas no início do século XXI trouxeram grandes mudanças no que diz respeito à atuação da mulher no mercado de trabalho. E essas mudanças são caracterizadas pela inserção da mulher em diversos níveis hierárquicos, inclusive como gestora, como líder, que é o tema do nosso trabalho. Então, fazendo com que ela tenha capacidade, justificando com isso sua capacidade inerente de atuar em diversas áreas. Esse tema é de extrema relevância, pois a mulher tem demonstrado cada vez mais competência e habilidades para concorrer igualmente com o homem no mercado de trabalho. Então, Marciano diz que liderança é o processo de influenciar as pessoas, o comportamento das pessoas. Então, diante disso, resolvemos falar sobre liderança feminina por ser um tema com que as pessoas enxerguem essa mulher de uma forma diferente, exaltando, fazendo com que ela tenha um real valor. E diante disso, questiona-se quais os condicionantes, os desafios, as dificuldades enfrentadas por essas mulheres líderes e quais as estratégias para permanecerem, para se manterem no mercado. Então, para responder a essa pergunta, faz-se necessário atingir os objetivos, que são analisar a gestão feminina diante do mercado competitivo, bem como as estratégias utilizadas por elas para quebrar os paradigmas, além de analisar o tratamento das empresas a essas mulheres e as estratégias a partir da própria percepção delas. Por fim, identificar as estratégias utilizadas por essas mulheres para conciliar a dupla jornada e a qualificação, uma vez que o mercado exige muito isso. E para falar sobre a gestão feminina atual, faz-se necessário um breve histórico. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram às batalhas e muitos não voltavam, porque morriam, voltavam mutilados, a mulher passou automaticamente a assumir os negócios da família, fazendo com que ela tivesse sido inserida de uma forma bem tímida no ambiente corporativo. E durante a consolidação do mercado, junto com vários empreendimentos, a mulher ela foi se fortalecendo e criando vínculos e conquistando mais espaço a partir da década de 60 e 70. E o filme A Revolução de Dunkerque, ele fala sobre 127 mulheres costureiras lá na fábrica da Ford, no Reino Unido, onde elas reivindicavam por melhores condições de trabalho e por igualdade salarial. Então, em 1º de julho, elas conquistaram isso, elas tiveram essa igualdade salarial. E no decorrer do tempo, ela conquistando seu espaço, chega ao século XXI na liderança de topo. Malu Monteiro, ela diz que o século XXI veio para atestar que essa mulher ela é independente, que ela está à frente de cargos de liderança. E você pode observar isso, ministras, presidentes, não é verdade? Então, para continuar trilhando essa trajetória da liderança feminina, ela precisa quebrar paradigmas, ela precisa romper algumas barreiras, tanto social quanto cultural. Então, o filme Histórias Cruzadas, além de uma abordagem mais étnica, ele trata sobre uma moça na década de 60 e ela quer revolucionar aquele momento ali na sua cidade, porque as mulheres eram mais submissas aos homens naquele momento. Então ela queria mergulhar no mercado de trabalho e queria se realizar profissionalmente, e foi o que ela fez. E Sina diz que ainda há uma pressão da sociedade para que essa mulher seja mãe e esposa. Ou seja, além do fato dela querer se especializar, ela ainda precisa dominar de uma forma mais perfeita, segundo a sociedade, essa dupla jornada, que é o que gera. Vendo de outro lado, cargos conceituados como masculinos, essa mulher ela vem ganhando mais espaço, porque, segundo dados do IBGE 2012, fala sobre essas mulheres que estudam 11 anos a mais que os homens. Verdade, 11 anos a mais elas estudam, então elas vão roubando de uma maneira bem tímida o lugar onde eram cargos direcionados ao homem, e ela está ganhando espaço, porque se o homem não estuda e ela está estudando, então ela passa a atuar no lugar dos homens. E numa questão mais cultural, lá no Japão tem o projeto Ikumi. Esse projeto, ele fala sobre, significa homens que cuidam de mulher, homens que cuidam de crianças. Então, a mulher não é obrigatoriamente cuidando das crianças, e sim o homem pode assumir esse papel. E segundo a professora de sociologia lá de Tóquio, ela disse que é de extrema importância o fato do homem ter o cuidado com as crianças,
porque não fica exatamente só para as mulheres. Então ele passa a assumir esse cargo também. Mas como se trata de algo cultural, aqui no Brasil o cenário é bem diferente, né? Santana diz que o serviço doméstico é só da mulher. Então o homem ele acaba se excluindo desse fator, porque ele acredita que é só dela aquela obrigação, diante de uma questão mais cultural. E focando na liderança feminina, há uma divergência entre os autores. Muitos autores, como Roberto Granjan, em seu livro Pegadas, de 2005, ele aborda sobre os 7 mercados. Os mercados mais primitivos, eles são direcionados ao público masculino. Já os mercados mais avançados são direcionados ao público feminino. O mercado masculino, como jogador, ele é mais objetivo. Já o mercado feminino, como solidário, cultivador, ele é mais sensível. Só que a gente percebe que não é da natureza da mulher que ela seja sensível, e sim da forma como ela está inserida naquele ambiente. Porque se ela estiver num lugar de engenharia civil, por exemplo, onde só tem homens, e ela for totalmente sensível, ela talvez não ganhe o respeito suficiente daqueles trabalhadores. Então, esse fator dela estar inserida faz com que ela tenha um posicionamento mais firme, e é justamente o contrário do que Robbins fala. Ele discorda com o segundo autor. Ele diz que as similaridades entre as lideranças femininas e masculinas, elas são mais iguais do que diferentes. Ou seja, dentro de uma sala de aula, como é o nosso curso de administração, nós, homens e mulheres, recebemos as mesmas informações, correto? Então, o que vai diferenciar daquela pessoa de liderar são os atributos e as habilidades que ele vai desenvolver no decorrer do curso. E não exatamente determinar que homem é mais forte, mulher é mais sensível, e sim da forma como eles liberam ou desenvolvem essas habilidades. Para alcançar os objetivos, a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica entre livros e artigos. Também foram vistos 2 filmes que já foram ressaltados no referencial teórico para poder embasar uma outra pesquisa qualitativa, que foram feitas com 14 mulheres, todas elas exercendo um cargo de liderança e uma dupla jornada e algumas delas ainda em processo de qualificação. Essas mulheres vão ser relacionadas pela letra M e seguem uma sequência cronológica de 1 a 14. Também foi feita uma pesquisa com o autor, Roberto Granjan, uma entrevista, com o autor Roberto Granjan, que ele nos prestigiou ao falar do seu livro Pegadas, que relaciona os 7 mercados, ao qual foi enfatizado no referencial. E, como pesquisa de resultado, para podermos chegarmos à conclusão relacionada à dupla jornada, faz necessário saber quais foram os condicionantes que essas mulheres enfrentaram para poder alinhar essa dupla jornada e quais as estratégias também que elas utilizaram para alcançar os seus objetivos. Ainda mais, a maioria das mulheres entrevistadas, elas relatam que sentem dificuldade realmente de manter e alinhar essa dupla jornada. Isso ainda fica mais difícil quando elas são obrigadas pela sociedade a se qualificar para poder competir diretamente com os homens no mercado de trabalho. Para isso, ela conta, como menciona a fala de uma delas aqui, para isso ela conta com a participação masculina no âmbito familiar, mas há uma resistência entre esses homens nessa participação. E, contudo, ela acaba buscando outros meios para poder atingir seus objetivos. E aí ela passa a tomar apoio de familiares, alguns mais próximos, né? Familiares próximos. Só que, com o decorrer desse tempo, há conflitos, divergência entre os familiares na cobrança dessa mulher estarem persistindo, como diz Sina, né? Como foi mencionado por Sina anteriormente, elas entram em conflito porque não sabem, de fato, se tem que preferir o lado profissional ou familiar por essa pressão de terem que estar mais presente no âmbito familiar. Como menciona muito bem Souza, que diz que é por elas esse trabalho designado e que o homem fica como figurante. Ainda no dupla jornada, aí elas usam outras estratégias como fatores externos. Algumas delas deixam os filhos em colégio integral, pagam cursos extras, né, escolinha de futebol e tudo, para que essa mulher ela tenha um tempo real de se dedicar ao seu lado profissional. Outras usam também de estratégia de ferramenta da gestão do tempo, para poder equilibrar bem e conciliar essa dupla jornada e o trabalho fora do lar. Com relação à quebra de paradigma, a maioria das entrevistadas, elas relatam que não sofreram nenhum tipo de preconceito, exceto a fala de uma delas aqui, que relata não ter sofrido não apenas
preconceito como também assédio moral. Embora tenha essa exclusão, assim, esse fato, sabe-se que a maioria delas, como líder atingindo esses objetivos, elas conseguem aceitar bem, elas conseguem se sair bem, uma vez que alguma delas até menciona dizer que controla isso muito bem, assumindo até cargos em posição que antes eram referidos a homens. Outra coisa evidente entre a fala das entrevistadas é a questão da desigualdade salarial. Isso fica mais evidente quando elas descobrem que elas recebem menos quando descobrem que os homens antes assumiam esses cargos recebendo mais do que elas, se sentindo injustiçadas. Uma outra situação também que foi identificada na entrevista é com relação à recolocação dessa profissional no mercado de trabalho quando elas têm filhos. Aí uma delas menciona dizer que resolve empreender, montar o seu próprio negócio para poder se realizar profissionalmente e também conciliar essa dupla jornada ficando mais próximo dos filhos. Com relação aos resultados de liderança feminina, para se chegar a esse resultado, foi avaliada a partir da própria percepção dessa mulher. E ela se vê como líder bem satisfatória, não tendo nenhuma rejeição, nenhuma insubmissão ao modo como ela administra, como relaciona a fala de uma delas. E para isso, para alcançar esses objetivos, ela se coloca como exemplo, fazendo assim seguidores. E isso, na percepção dela, é algo positivo, porque a empresa consegue enxergar ela como atingindo os objetivos propostos pela empresa. Por fim, esse trabalho agregou uma visão de enxergar que as mulheres, mesmo tantas dificuldades, elas conseguem conciliar uma dupla jornada, conseguem atender os objetivos específicos da empresa e mostrando com isso que indifere de gênero e se mostrando capaz até de assumir outros cargos em outras posições. Aqui são algumas referências que foram utilizadas e deixamos uma reflexão. Bom, uma apresentação de vocês. Eu vou passar a palavra para os professores. Vou começar com a professora. Primeiro, né? Parabéns. Logo quando eu li esse trabalho, eu gostei muito, né? Não sei Se identificou, mas, assim, né? Se identificou. Realmente, vocês pontuaram bem nessa questão da mulher no mercado de trabalho, né? Existem ainda muitas coisas ainda a serem... Até porque para encontrar esse tema, livros relacionados a isso é um pouco complicado. É que a gente encontra já temas falando, enfatizando liderança, mas quando a gente vai para a questão da mulher no mercado de trabalho, tem algumas destaques que são apontadas, né? Enfim, eu gostei muito do trabalho, certo? Eu achei que vocês aproveitaram bem o tempo, demonstraram bem o que vieram fazer. Só a questão aqui, ó, só de estética, tá? E assim, eu vou logo para a metodologia, porque assim, eu vi que vocês falaram a metodologia, mais aí, não ficou assim muito claro para mim, né? Essa questão de como é que vocês, como é que foi, eu acho que deveria ter enfatizado mais, como é que foi, vocês aplicaram, vocês colocaram pela entrevista com 13 mulheres, mas eu observei que vocês não podiam falar o nome, né? E não podia também falar a empresa, como é que foi feito isso aí. E faltou também, eu acho que você colocar aqui, a entrevista que vocês tiveram, não foi? Vocês me disseram que fizeram uma entrevista com um autor e assisti, foi bem interessante, né? Aí é bom você enfatizar isso aqui no texto. E até contribui, né? Foi o que eu imaginei, tá? Só em relação a isso mesmo, tá? Porque tudo que deixa a gente curioso na leitura tem que ser esclarecido, não esclarecido unicamente na fala, mas principalmente no texto escrito. O discurso verbal por meio da escrita, ele é muito mais importante, e a gente vem para cá com algumas dúvidas. E ainda bem que vocês conseguiram sanar essas dúvidas, né? Por isso que eu não vou nem me alongar e fazer nenhum tipo de questionamento. Entretanto, eu gostaria que vocês, a título de sugestão, na verdade, revisem a parte da metodologia da pesquisa como um todo. A escrita, ela precisa ser, a redação precisa ser revista, né? As regras de citação precisam ser revistas também. Dá uma revisitada, né? E é uma felicidade encontrar no curso de administração
não somente ex-alunas, né, e principalmente uma temática tão importante, que é a temática da liderança feminina nas organizações. Isso faz com que nós, porque vocês ainda tiveram uma bela sorte, né? Renato é feminista, a Dani, não sei se é feminista, mas é mulher, e eu também sou feminista. Nós somos atuantes do movimento feminista no país, e escrevemos sobre isso também, pensamos sobre isso, discutimos sobre isso. E por isso, eu sugiro que vocês revejam um pouco essa fundamentação teórica, busquem artigos, né? Artigos aí de datas recentes, ou seja, de 2010 para cá, com autores importantíssimos. A própria orientadora do doutorado, Renato, ela pode ser citada dentro do estudo. E essa entrevista que foi feita por e-mail, eu acredito que pode entrar no trabalho. Dá uma condensada nesse trabalho, faz esse trabalho ficar redondo, né? Mas vocês atenderam aos objetivos específicos, isso é importantíssimo. Também conseguiram trazer o autor para discutir e fundamentar. E eu, como sou cinéfilo, gostei muito da história de vocês buscarem os recursos dos filmes para isso. É muito lúdico, auxilia bastante. As coisas são bacanas. Parabéns pela postura, parabéns pelo domínio do conteúdo e obrigado por escreverem sobre liderança feminina nos organizações. Nós que agradecemos, professores. Gente, eu fiquei muito feliz pela escolha do tema de vocês, porque é a área que eu venho pesquisando, eu faço trabalhos, né? Minha linha de doutorado, e eu sempre tento trazer essa temática pela importância que tem para a sociedade, né? Quanto mais pessoas em todas as áreas trabalhar com a temática de gênero, é fundamental para mudar a sociedade. Então é importante que vocês, enquanto profissionais que vão entrar no mercado de trabalho, precisam se colocar enquanto tal, sabendo das conquistas e das dificuldades que é se manter no mercado enquanto mulheres, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento da realidade que você vai inserir, você pode mudar essa realidade. E, enquanto gestoras, futuras líderes, né, possibilita também mudar a cabeça de outras pessoas, né? Então, isso é fundamental, que tenha pessoas com conhecimento para fazer isso. A gente precisa mudar a sociedade a partir da iniciativa, e o ambiente acadêmico é para isso, né? Para a gente aprender mais e mudar determinadas áreas, não só buscar ferramentas para atuar, não ser operador de ferramentas, mas mudar a realidade. Então eu fiquei muito feliz pela escolha do tema de vocês e a forma como conduziram, né? As discussões, os questionamentos, a cobrança, né? É muito difícil ver estudante cobrando a gente, né? Na verdade a gente cobra, a gente vai atrás na orientação, né? E aí encher o saco, porque ficava eu tinha que. Não, vocês não. Hoje não é de você. Passaram Já corredor, entendi, já meu entendi. Deus do céu, não aguento mais. Correu de mim já. Então, mas o resultado foi muito positivo, o trabalho de vocês foi muito bem elaborado, certo? E assim, abre portas, né? Vocês podem fazer muita coisa no futuro, podem publicar um trabalho como esse. Aí eu já falei para vocês, aqui na instituição tem a perspectiva, não está certo ainda, de ter um mestrado e vai ter uma linha de pesquisa de gênero, né? Liderança e gênero, essa vai ser uma linha de pesquisa de mestrado. Então já é um caminho, já é uma oportunidade. Encontros nacionais e internacionais na área. Esse trabalho aqui, com certeza, vocês podem mandar o próximo ano para o Encontro Internacional Fazendo Gênero, que há uma grande possibilidade de ser aceito para a apresentação. Então, assim, as possibilidades são inúmeras e vocês consigam avançar no caminho de vocês. Eu espero que vocês saiam um pouquinho para a gente fazer. Muito obrigado.